irmãos da fé, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui com essa programação Eis que Tudo Se Fez Novo, na Rádio Jesus é o Caminho. Amém? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham passado um bom domingo, um bom final de semana. E hoje nós estamos aqui, dando início a essa nova semana, com uma nova mensagem, que hoje, estudando a Palavra do Senhor pela manhã, eu espero que você também tenha esse costume de estudar a Palavra do Senhor pela manhã. Me senti tocada por uma passagem bíblica e no momento eu já sabia, essa vai ser a mensagem do dia de hoje, amém? Espero que sejamos abençoados com essa mensagem, irmãos. Desejo que vocês sintam a presença de Deus, porque é a presença dele que somos carentes, não é mesmo? Vocês não precisam da Mara, dessa missionária, mas vocês precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. É da presença dele. E quando nós nos reunimos, diz a própria palavra de Deus, quando nós nos reunimos, 2 ou mais, eu espero que esteja pelo menos uma pessoa ouvindo neste momento essa programação, então eu sei que Jesus, ele se faz presente. E nós vamos ser abençoados. Eu sempre sou abençoada quando eu ministro a palavra, porque muitas vezes, irmãos, por mais que eu tenha me preparado, por mais que eu tenha a mensagem por escrito, mas eu sempre permito que o Espírito Santo haja, que Ele ministre, que Ele coloque palavras na minha boca, e por isso eu sempre sou abençoada, porque a mensagem que eu transmito a vocês, ela também me alcança. E quantas vezes, irmãos, enquanto eu estou falando, eu sei que Deus está falando comigo. Não era algo que eu havia planejado em dizer, e Deus me responde muitas vezes nessas horas. Ou se não, acontece muitas vezes que dias depois, em certas situações, me vem, irmãos, a palavra que eu mesma ministrei, para que eu me recorde das palavras que saíram da minha boca, e melhor ainda, as palavras que também saíram diretamente do céu e chegaram até mim. Então eu fico muito feliz de ver como Deus age através da sua palavra. Então eu oro e peço a Deus neste momento que Ele me abençoe, que Ele me ilumine, que Ele me unja, e que eu possa ser uma bênção na tua vida, e que eu possa também receber essa bênção nessa tarde, que para mim já são 5:03 da tarde, para vocês no Brasil 12:03. Inclusive estou chegando aí, estou indo para o Brasil, irmãos. Estou muito feliz que depois de 10 anos sem colocar os meus pés na nossa querida terra, vou ter a oportunidade de passar o mês de novembro aí no Brasil. Eu fico realmente muito feliz. Já estou imaginando assim tudo que vou comer. Tudo que vou comer. E é muito engraçado as coisas das quais nós sentimos falta. Há quem diga, nossa, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando você chegar ao Brasil? E eu digo, a primeira coisa que eu quero fazer é comer. Provar a nossa comida, sentir um cheirinho assim de um pastel, tomar um caldo de cana. Coisas tão simples, irmãos, tão simples, mas que a gente nem sempre tem a oportunidade de poder sentir e aproveitar. Talvez você diga, mas faz você o pastel na sua casa, mas não é igual, irmão. Não é igual. Creia. Porque não é só o pastel, né? É a mão de quem fez. É o passear assim pela... Eu venho de Curitiba. E em Curitiba nós temos assim uma feira de artesanato. E aos domingos eu sempre costumava passear nessa feira do artesanato e comer meu pastel de queijo, tomar um caldo de cana, e com certeza agora em novembro eu vou ter a oportunidade de viver isso. Amém? Mas essa não é a mensagem. Mas senti vontade de dizer, amém? Isso foi a Mara mesmo, é Mara. Só imaginando que daqui a uns dias vai poder estar aí no Brasil. Mas que lindo, que maravilhoso. Deus é bom, Deus é bom. Vamos voltar agora aqui para o que realmente interessa. Irmãos, como eu já disse, eu oro e peço a Deus que agora
a graça de Deus adentre os lares de vocês, adentre os corações, os pensamentos, e que nós possamos viver a presença do nosso querido e amado Jesus. Amém? Aleluia! Então vamos lá, irmãos. Hoje eu tenho uma mensagem que se chama Façamos a Diferença. Meu querido irmão, minha querida irmã da fé, nós, cristãos, precisamos fazer a diferença. Nós não podemos nos comportar, nem pensar, nem agir como aqueles que não conhecem a Cristo. Amém? Nós precisamos fazer a diferença nessa terra. É importantíssimo. É por isso que quando eu estava lendo essa passagem bíblica hoje de manhã, eu pensei, não, eu preciso falar deste assunto, porque realmente eu acho muito importante. Não podemos, irmãos, agir como agem aqueles que não conhecem a Cristo. Quanto mais o Evangelho adentra o nosso coração, a nossa mente, então mais transformações precisam acontecer no nosso ser. As pessoas que nos olham hoje com Cristo precisam ver algo diferente, algo que elas não viam quando estávamos sem Cristo, ou seja, não estávamos caminhando com Cristo. Eu, só voltando um pouquinho, daqui uns dias eu estou indo para o Brasil, como eu já disse. E, irmãos, eu oro muito e falo, Senhor, já faz 10 anos que eu não piso na nossa terra. 10 anos que eu não vejo muitas pessoas a não ser pelas redes sociais. São fotos que vemos, alguns curtos vídeos, mas nada igual a estarmos face a face, né? E eu peço, Senhor, me deixa ver e deixa que as pessoas vejam o que o Senhor fez na minha vida. Porque eu preciso ouvir. E eu preciso dar esse testemunho como Jesus é verdadeiro. Irmãos, porque cada vez que pessoas olharem para mim e para você, e é o que eu desejo ouvir no Brasil, quando estiver e quando voltar, eu quero ouvir coisas do tipo, nossa, como a Mara está diferente. Nossa, como a Mara está dócil, como a Mara mudou, como a Mara está mais amável, como a Mara está mais simpática, como a Mara está mais caridosa, cheia de paciência. O fruto do Espírito Santo. Porque para mim vai ser a prova de que realmente eu me permiti mudar, que realmente é possível, irmãos, mostrarmos para o mundo o que Jesus faz na nossa vida. Agora, se as pessoas disserem, nossa, você não mudou nada, você é a mesma, eu vou ficar até triste. Porque não é possível. Não é possível que eu estou há 14 anos caminhando com Jesus e eu ouvir você continuar a mesma. A não ser que se digam respeito à aparência física, e nem isso. Eu digo assim, para a mulher às vezes a gente recebe-se como um elogio. Nossa, você não mudou. E eu espero que seja na questão, nossa, você continua tão jovem quanto, mas no que diz respeito ao nosso interior, irmãos. Nós podemos permanecer os mesmos fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, não é possível que as pessoas digam que você não mudou nada, porque isso seria para mim muito triste. Eu oro muito e falo, Senhor, que cada lar que eu visitar, cada pessoa que eu encontrar, eu possa ouvir essas palavras. Nossa, Mara, você está tão diferente no sentido positivo. Você está muito mais agradável, muito mais doce, muito mais suave, muito mais paciente, muito mais caridosa, muito mais simpática. Eu quero ouvir isso, irmãos, para saber que realmente eu permiti que Jesus fizesse uma mudança no meu ser, porque isso é o que mais nós necessitamos, amém? Aleluia! É por isso que eu vou começar agora lendo com vocês um texto até um pouco longo, mas necessário. Encontramos no livro de Filipenses, irmãos, no capítulo 2, a partir do verso 12. Aqui, a palavra de Deus vai nos dizer assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a bondade e a vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilharão como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Quem está falando isso? É Paulo, meus irmãos. É Paulo nessa carta aos Filipenses. E eu acho muito interessante essa parte aqui quando ele diz assim, que foi o que mais me chamou a atenção. Ali no verso 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilharão como estrelas no universo. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu falei, Senhor, é isso que eu quero poder ouvir no Brasil. Que as pessoas digam por onde quer que eu passe, nossa, você me transmite algo tão bom, você está tão diferente, você está radiante, você brilha. Mas não para minha honra e minha glória, mas para mostrar o quanto Jesus é verdadeiro e eu poder dizer, é Jesus. Ou eu nem ter que dizer nada, as pessoas simplesmente saberem, porque sabem que eu sou crente. Minha família sabe que eu sou crente. Eu era única, agora, glória a Deus, eu tenho a minha irmã que também se converteu. Passou uma temporada aqui comigo, 3 meses, já voltou crente. Está crente até hoje. Fico muito feliz, ela foi a segunda que se converteu na família. Irmãos, eu espero toda a minha casa, porque eu e minha casa serviremos a Deus. Mas para que as pessoas vejam que Jesus é verdadeiro, que isso aqui não é uma religião, não é uma lavagem cerebral, nós precisamos fazer a diferença. As pessoas precisam olhar para mim, para você e verem Cristo. Cristo através do nosso falar, do nosso agir, do nosso comportamento. É necessário que façamos a diferença, irmãos. Que sejamos realmente como essa estrela que brilha. É o que Paulo diz aqui na carta aos Filipenses. E é o que eu desejo, irmãos, para mostrar como Jesus é verdadeiro e vale a pena segui-lo. Amém? Aleluia! Em Gálatas 5, irmãos, lemos também assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Aleluia! Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Aleluia! Aqui é Paulo de novo, exortando a igreja de Gálatas, e dessa vez ele está dizendo, vocês não podem viver na carne, irmãos, porque se eu retornar ao Brasil depois de 10 anos, as pessoas falarem, nossa, você continua do mesmo jeito, não mudou nada. Irmãos, como eu disse, se for na questão física, que eu tenho certeza que até nisso eu mudei, infelizmente, eu era bem magrinha, agora eu tô bem gordinha. Então nem nisso, irmãos, eu vou ouvir você é mesma. Nem nisso. Realmente, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a diferença. Agora, se nós andarmos na carne, irmãos, se nós continuarmos vivendo como vivíamos anteriormente, antes de conhecermos a Cristo, antes de termos acesso às Escrituras, se passarmos como eu passei agora 14 anos com Jesus e eu permanecer a mesma, uma coisa é certa,
eu não aproveitei o tempo com Jesus. Eu não permiti que Ele fizesse a sua obra em mim, ou a palavra não é verdadeira. É lógico que o mundo lá fora vai dizer, tá vendo? Ser crente não leva nada ali, tô falando. Ela não mudou nada. Nós sabemos que não é verdade, porque nós confiamos no Evangelho, sabemos que ele é verdadeiro. Mas Jesus espera que eu e você coloquemos em prática os seus ensinamentos, para que então sim possamos ver a mudança que esses ensinamentos causarão na nossa vida. E esse é o meu desejo, irmãos, para mim e para vocês. Que aonde quer que venhamos a estar, com quem quer que estejamos, que viremos a nos reencontrar após uma temporada, que as pessoas possam olhar para mim, para você e dizerem, nossa, você brilha, você tem uma luz, você tem algo bom que quando eu chego eu me sinto bem. É importante, irmãos, é importante, mas para isso precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus, aprender com Ele e exercitar os aprendizados que vamos recebendo. Amém? Porque Jesus não nos chamou para permanecermos os mesmos, mas sim para darmos um testemunho vivo do seu poder aqui na terra, para realizar algo que eu e você não podemos realizar e que ninguém pode realizar na nossa vida, que é uma mudança geral do nosso caráter. O nosso temperamento tem que se tornar o temperamento de Cristo. As nossas palavras precisam se tornar as palavras de Cristo. Nossos pensamentos, atitudes precisam identificar que somos cristãos verdadeiros. Porque senão, meus irmãos, o que estamos fazendo na igreja? Por que nos tornamos crentes? Porque seria uma vergonha, irmãos. Uma vergonha as pessoas olharem para mim, para você e dizerem, não mudou nada, nem um pouquinho. Não. Isso seria dar um mau testemunho do poder de Jesus, como se não fosse verdade o que proclamamos, o que profetizamos, o que acreditamos. O problema é que depende de mim e de você para fazermos uma diferença nessa terra. Chamados somos. Ali em Gálatas 5 continua a partir do verso 16. E Paulo vai dizer assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Irmãos, Paulo vem dizer assim, você quer fazer a diferença neste mundo? Então pare de ser conduzido pela tua carne. Pare de fazer as tuas vontades, as coisas que você estava sempre acostumado a fazer. Passe a colocar em prática os meus ensinamentos. Viva a minha palavra para que você realmente faça uma diferença nessa terra. Viva pelo Espírito e não pela sua carne, pelas suas vontades, pelos seus desejos, pela tua sabedoria e etc. Viva a minha palavra, porque na sequência, a partir do verso 19, Paulo continua dizendo, ora, as obras da carne são manifestas. E elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, Paulo vai ele vai nos dizer exatamente assim, veja como você vivia outrora. Não viva mais dessa forma. Se você era uma pessoa ciumenta, pede perdão. Livre-se desse sentimento carnal. O egoísmo, a inveja, a feitiçaria, as intrigas, a embriaguez e tantas outras coisas, porque ele fala aqui entre outras coisas ou coisas semelhantes. Nós temos que mudar nossa maneira de viver, irmãos, e é muito triste quando não fazemos isso. Ontem mesmo, um exemplo bem simples, irmãos. Nós estávamos na igreja, já vimos,
presenciado, um culto maravilhoso. Logo no final do culto tivemos uma celebração, um momento de alegria. Mas foi rápido, irmãos. Para uma irmã, de repente, agir de uma forma muito assim, direta, ofender uma segunda irmã, a segunda irmã já levantar a sua voz e se usar até mesmo de palavrão dentro da igreja. E quando ela foi advertida por uma outra irmã, dizendo: irmão, que é isso? Cuide das suas palavras. Ela disse: não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Se mexeu comigo, leva. Irmãos, que triste. Que triste. Que triste por quê? Porque nós não podemos manter a mesma linha de pensamento que tínhamos outrora. Se eu era uma pessoa que dizia: não, se você mexeu comigo, vai ter. Então hoje eu vou ter que dizer assim: se você mexer comigo, vai ter bênção, vai ter perdão, vai ter misericórdia. Mas não vai ter briga, não vai ter a mesma moeda. Nós cristãos não podemos mais usar esse tipo de expressão: eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo como? Você está seguindo Cristo para quê? Para fazer parte de um grupo de pessoas? De um clube? A igreja é um lugar santo. Jesus é santo. A palavra de Deus vem nos dizer: sede santos, porque eu sou santo. Agora, meus irmãos, só o fato de irmos à igreja não vai nos fazer santos. O que nos faz santos é colocarmos os ensinamentos de Jesus em prática. É dizermos não à nossa natureza carnal, desobediente, maligna, explosiva, mal educada, o que quer que seja com o que você está lutando aí. Sabemos, somos todos seres humanos. Quem não tem com o que lutar, quem não teve? Mas não podemos aceitar mais tais condutas. E temos que imediatamente reconhecermos que estamos errados e pedimos perdão. Se até dentro da casa de Deus estamos em intrigas e discórdias, o que me dirá lá fora? Porque geralmente na igreja muitas vezes as pessoas procuram colocar uma máscarazinha de boazinha, caridosa, né? Ou caridoso. Mas se nem na igreja eu já não estou conseguindo colocar essa aparência, quem dirá lá fora? Aí, meus irmãos, é muito triste. É muito triste. Porque você vê que essas pessoas se preocupam em colocar um vestido abaixo do joelho, não cortar o cabelo e dizer: estou indo para a casa do pai, olha como estou bonita, me arrumei para ir para a casa do pai. Mas eu não sei como a pessoa vê esse pai. Que pai? Como é que nós podemos imaginar que nós estamos dentro da casa do nosso pai e podemos agir de uma forma leviana, com palavras agressivas? Cadê o respeito para com a igreja, para com os nossos irmãos? Irmãos, uma coisa eu venho aprendendo na minha vida: o comportamento do irmão não pode justificar o meu comportamento. O irmão, ou quem quer que seja, ele pode fazer o que ele quiser fazer, mas a atitude dele não pode justificar a minha atitude, porque eu tenho que ser quem eu sou. Não é porque sou afrontada que preciso afrontar. Posso sim demonstrar o que eu aprendi com Cristo. Eu sei que não é fácil, mas é possível. E é o que Jesus espera de nós. Amém? Em Gálatas ainda, agora ali a partir do verso 20, no capítulo 5, lemos assim, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, voltando ao exemplo, o que eu preciso ter, o que você precisa ter, é o fruto do Espírito bem latente, bem visível da nossa vida. Pegando o exemplo da irmã de ontem. Sim, uma foi um pouco agressiva com a outra, mas a outra, se estivesse caminhando com Jesus, ao invés de retornar a agressão com a agressão, ela simplesmente manteria o domínio próprio, se retiraria ou diria: irmã, por que esse tom de voz, irmã? Por que essa agressividade? Você está bem? Nós temos como fazer isso. É a mansidão. A mansidão, irmãos, nós não somos chamados para revidar. Nós somos chamados para abençoar, para darmos o exemplo. Repito, a atitude do meu irmão não justifica a minha atitude. Eu não posso querer desculpar o meu comportamento errado, dizendo: mas fulano me provocou. Se ele não tivesse falado comigo daquela forma... Não, irmãos, o irmão pode falar da forma que for. Não justifica o meu comportamento. Eu preciso ser quem eu sou. E eu preciso, mais do que isso, ser como Jesus é. Como agiria Jesus num caso como esse? Existiriam N formas de sairmos de uma situação difícil, como essa irmã poderia sair dessa situação difícil, dizendo: irmã, por favor, o seu tom está muito alto. Irmã, se for para você continuar conversando comigo desta forma, irmã, por favor, eu vou ter que me retirar. Não sei o que está acontecendo com a irmã. Existem várias formas, irmão. Irmã, você está bem? Por que você está tão nervosa? Por que está me agredindo? Mas se eu agrido, eu revido e ainda justifico dizendo: eu sou assim mesmo. Porque quando ela foi repreendida, ela disse: eu sou assim mesmo, entendeu? Se alguém me provoca, leva. Irmãos, não podemos viver na carne. Temos que viver do Espírito. O Espírito é sábio. Ou seja, ele vai saber sair das situações difíceis de uma forma a dar exemplo. Amém? E para finalizar, porque o tempo está acabando, eu gostaria ainda de deixar Mateus 5 para vocês. Hoje é tudo 5, eu já observei no final. Eu pensei que engraçado. Gálatas 5, Mateus 5. Em Mateus 5, irmãos, ali a partir do verso 13, lemos assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na sua casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, cada vez que nos comportarmos de uma maneira dócil, amável, sábia, estaremos sendo o verdadeiro sal e a verdadeira luz para este mundo, como a palavra de Deus diz. Agora, se eu ajo como o mundo age, então eu estou em trevas como o mundo está? Não, eu e você somos a luz do mundo. Não importa o que as pessoas façam, nós temos que fazer a diferença. É por isso que essa mensagem leva o título: Faça a Diferença. Amém? Eu te convido, irmão, façamos a diferença nessa terra, eu e você, todos nós, para que o nome de Jesus venha a ser realmente respeitado e que o mundo venha a ver o quanto Jesus é verdadeiro e realmente nos transforma. E como ele nos transforma? 2 Coríntios 5, por isso que eu falei que tudo é 5. 2 Coríntios capítulo 5 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, e é o verso bíblico que movimenta, que
dá um nome a essa programação. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu e você fomos chamados a sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Não vivamos mais como vivíamos antes de conhecer a Cristo. Façamos a diferença, não para honrar o nosso nome, mas para honrar o nome daquele que entregou a sua vida naquela cruz, para fazer com que eu e você venhamos a sermos livres do pecado, livre das obras da carne, para que possamos ser santos como Ele é santo. Amém? Somos chamados à santidade. Cuidemos da nossa língua, cuidemos do nosso comportamento, cuidemos do nosso interior, porque não adianta, irmãos. Já estou até passando do tempo, mas eu tenho que deixar isso aqui. Eu sei que muitas pessoas, inclusive no nosso meio, irmãos, se preocupam muito com as questões de vestimentas, o lado exterior do ser humano, mas esquecem que o mais importante de tudo, irmãos, é termos o interior limpo. E uma vez que o nosso interior estiver em paz, unidos a Cristo, nosso exterior muda automaticamente, irmãos. Não precisamos nem nos fixarmos nessas coisas, porque elas acontecerão automaticamente. Mas de que adianta eu estar vestida de uma forma aprovada por todos os crentes, mas o meu interior está completamente distante da mensagem evangélica, da mensagem bíblica? De que me adianta vestir-me como santa, mas carregar dentro de mim uma alma pecadora, uma alma dura, que não se deixa moldar? É muito fácil, irmãos, ir numa loja e comprarmos vestimentas que agradem a igreja, mas não é fácil, requer tempo e o nosso esforço para podermos ter as vestes de Cristo. Amém? Para podermos sermos brancos por dentro, limpos por dentro. E essa deve ser a nossa maior preocupação. Levam segundos para nos transformarmos do lado exterior. Segundos. Mas levam anos para uma reforma interior. Comecemos a nos fixar naquilo que realmente nos liga a Cristo, que é o nosso interior, é o nosso coração, é a nossa mente. E as demais coisas, irmãos, tenha certeza que elas acontecerão automaticamente. Aleluia! Que Deus os abençoe, os guarde e que os faça cada dia, nos faça cada dia mais parecidos com Ele, mais parecidos com Cristo. Façamos a diferença nessa terra, irmãos. Repito, não pela roupa que vestimos, mas pela palavra que sai da nossa boca, pelo nosso comportamento, pelo nosso coração, para que possamos dar um testemunho vivo do poder de Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. E até amanhã.